Projeto aprovar. Nós estamos hoje na mentoria. Está aparecendo mentoria do IASES aí, mas serve para as duas. Serve para o IASES e para a Polícia Penal, porque a Polícia Penal provavelmente deve cobrar as regras de Mandela, regras mínimas de tratamento da pessoa presa, beleza? Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, beleza? A galera online aí, Jurana, Paula, Luana, Clara, Luiz Gustavo, Cristiano, Franciele, Miriam, Flávio, deixa eu ver aqui mais quem, Stefano, e por aí vai. Luana, já falei, e por aí vai. Beleza? Nós vamos pegar os principais pontos dessa normativa. Espero que vocês já estejam com o caderno na mão, beleza? Para fazer as principais anotações. Show? Acho que vai ser o segundo ponto mais cobrado. Primeiro vai ser DUDH na parte do direito. Depois deve vir essas regras sobre tratamento regras mínimas de tratamento de presos. Beleza? Eu fiz algumas observações iniciais que eu já quero que vocês façam anotação no caderno de vocês, beleza? Quero que vocês façam anotações no caderno de vocês. Cuidado! As regras de Mandela, as regras mínimas para tratamento, as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos não têm força vinculante, sendo apenas recomendações, beleza? Tem natureza soft law. As regras, elas estão no formato da resolução 175 da Assembleia Geral da ONU, beleza? Show. De 17 de dezembro, não, aqui a data é 17 de dezembro de 2015, o anexo, vocês tomem cuidado com o seguinte, que em 2015 ela passou por atualizações, e aí passou a ser chamada de regras de Mandela, beleza? Em 1955, a gente chamava só de regras mínimas para tratamento de presos, beleza? Tem que salvar essas duas alterações aí, beleza? Tem que salvar esses dois pontos. Só um minuto aqui para verificar um detalhe aqui, ó. Se eu escrevi certo. Eu acho que eu escrevi errado ali, deixa eu só alterar. Aqui, ó. Essa parte aqui tem que ser com S, ó. Eu acho que é assim, pelo que eu verifiquei aqui. Onusiano. Isso aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sistema onusiano. Isso aí, sistema onusiano. Beleza? Se eu tiver mudado para errado, vocês mandam no chat aí, ajuda o professor. Beleza? Show? Então vamos lá. A origem dela é 1955. Com as alterações, em 2015, ela foi atualizada e passou a ser chamada de regras de Mandela em homenagem ao sul-africano Nelson Mandela, beleza? E por sua luta contra a segregação racial, lá o apartheid, por aí vai. Beleza? Então, em 2015, então, que ela passou a ser nomeada como regra de Mandela. Show de bola? Aqui, nós vamos tratar para o IASES, beleza? Essa regra deve cair para os cargos técnicos também, mas a gente vai focar para o cargo de agente socioeducativo, beleza? Então, os pontos que eu separei aqui são mais voltados para aqueles pontos que eu acredito que estará na sua prova para agente socioeducativo. Professor, vai ler toda a normativa da regra de Mandela? Claro que não. Você vai fazer isso. Eu vou separar os principais pontos, os pontos que eu acredito que tem maior incidência, os pontos que normalmente nas provas são mais cobrados. Beleza? Show. A leitura da lei seca, do texto da lei, você tem que fazer por completo, beleza? De vez em quando eu vou parar a câmera aqui, vou tirar minha imagem da câmera porque estou começando a gripar, beleza? Ponto importante aí, na observação preliminar número 1. Olha só. As regras que a seguir se enunciam não pretende descrever por menor um modelo de sistema prisional. Beleza? Show. Procuram unicamente, com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados, estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas no tratamento de reclusos e na gestão do estabelecimento prisional. Aqui nós já verificamos uma natureza não vinculante, uma natureza não obrigatória, mas uma ideia de orientação.
uma ideia de que vai dar um norte a se seguir, beleza? Vai dar o caminho que se espera que o sistema prisional siga, beleza? Então, a banca pode vir tentando cobrar no sentido de que as regras de Mandela descrevem de forma detalhada, pormenorizada, como vai ser o sistema prisional. E na realidade, como deve ser o sistema prisional. E na realidade, não. Beleza? Na realidade, não é assim. Show. Denis, sua câmera está aberta. Fecha a câmera aí, fazendo favor. Vamos avançando. A observação preliminar número 2. Tendo em conta a grande variedade de condicionalismos legais, sociais, econômicos e geográficos em todo o mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos. Devem, contudo, servir para estimular esforços constantes com vista a ultrapassar as dificuldades práticas na sua aplicação, na certeza de que representam, no seu conjunto, as condições mínimas de aceites aí como adequadas pela Organização das Nações Unidas. Vocês concordam comigo que nós temos uma variedade de realidades sociais, cada Estado membro, cada Estado soberano tem as suas particularidades? Exemplo, o sistema prisional brasileiro não é o mesmo sistema prisional sul-africano. Não é o mesmo, não é da mesma forma do sistema prisional americano, que também não é da mesma forma do sistema prisional argentino. Então, tem que observar as particularidades. E algumas das regras aqui enunciadas, para alguns países, não vai ser possível, por enquanto, seguir. Não vai ser possível, por enquanto, efetivá-las por algum Estado membro por conta diante das suas particularidades. E aí, mas isso não retira a ideia de que os países devem buscar implementar isso futuramente. Devem imbuir esforços no sentido de que, assim que possível, implementar essas regras, porque são mínimas. Beleza? Show? Então, salva isso daí. Salva essa observação. Só um minuto. De vez em quando eu vou dar uma parada aqui por causa da grita. Por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente a, por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente a qual o pensamento evolui constantemente, beleza? Não visam impedir experiências e práticas, desde que as mesmas sejam compatíveis com os princípios e tentem incrementar a realização dos objetivos das regras no seu conjunto. Dentro deste espírito, a administração prisional central poderá sempre justificar uma autorização do afastamento das regras. Beleza? Show? Existem possibilidades, aqui existem situações em que não vai ser possível cumprir, mas aí tem que justificar por que não está cumprindo, e por aí vai, porque isso aqui nós estamos falando do mínimo, beleza? Show? Beleza. Nós vamos agora para a observação preliminar 3. A primeira parte dessas regras, a primeira parte das regras tratadas de matérias relativas à administração geral dos estabelecimentos prisionais é aplicável a todas as categorias de reclusos, dos foros criminais, cíveis, em regime de prisão preventiva ou já condenados, incluindo os que estejam detidos para aplicação de medida de segurança, ou que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas pelo juiz. Anota isso daí, beleza? Essa parte aqui tinha que estar em outra cor. Se eu fosse você, eu anotava, beleza? Se eu fosse você, eu anotaria essa parte aqui para quem se aplica, para quem pode sofrer essas medidas aí das regras de Mandela, beleza? Para quem ela se aplica, para quem ela se destina, beleza? Show? Vamos avançando, então. A observação preliminar 3.2, depois vocês vão dando uma lida, beleza? Com calma. Beleza? Essa parte aqui é importantíssima. Observação preliminar número 4. As presentes regras não têm como objetivo regular a administração de instituições criadas, em particular, para jovens, como reformatórios ou centros educativos. Mas, em geral, a primeira parte dessas regras mínimas
aplica-se igualmente a tais instituições. Depois que eu terminar de ler aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores, que dependem de jurisdição dos tribunais de menores. Como regra geral, os jovens delinquentes não devem ser condenados às penas de prisão. Beleza? Cuidado, a regra de Mandela trata como jovens delinquentes. Beleza? Trata dessa forma. Professor, não, trata dessa forma. Você vai perguntou o texto da norma, você vai botar o que está no texto da norma. Primeira pergunta aí. Deixa eu pular o slide aqui, senão fica fácil. Primeira pergunta aí. As regras de Mandela, elas foram criadas, principalmente, elas foram criadas com o objetivo de ser aplicada para menores? Sim ou não? Diniz já falou que é falso. Stefano já disse que não. Miriam não, Luana não. Então, a pergunta é, as regras de Mandela, principalmente, elas foram criadas para serem aplicadas aos menores, aos jovens, privados de liberdade? A maioria está dizendo que não. Beleza? Denis mandou a mãozinha para baixo falando que não. Show de bola. Realmente não. Não foi criado com esse intuito. Aí eu já mudo a pergunta agora, uma segunda pergunta. Quem respondeu essa, respondeu. Nós estamos 19h13 agora. Tudo que eu só vou considerar agora a resposta a partir das 19h13. Vamos lá. As regras de Mandela, elas podem ser aplicadas, em alguns casos, para menores? Isso aí. Beleza? Aí, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, beleza? Elas não foram criadas com essa finalidade específica, mas elas podem ser aplicadas aos menores. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe aí. Todos os reclusos devem ser tratados com o espírito inerente ao valor da dignidade do ser humano. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura ou a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E deverá ser protegido de tais atos. Beleza? Não sendo esses justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço, dos visitantes, devem ser sempre assegurados. Cuidado. Eu já vi questões lá restringindo e falando que a segurança seria só do pessoal do sistema prisional. Não. Pessoal do sistema prisional, reclusos, prestadores de serviços, visitantes, a segurança de todos deve ser assegurada. Beleza? Show? Então tem que anotar esse aí, principalmente essa parte final aí. A segurança de quem aí deve ser prestada, porque a IDCAP ela gosta muito desses detalhezinhos, beleza? E aí, às vezes, você pode errar uma questão relativamente tranquila, beleza? Show? Vamos avançando. Antes de avançar, eu tenho uma pergunta sobre essa parte anterior que a gente viu, beleza? A necessidade do uso de algema configura, em regra, a tortura? Necessidade do uso de algema em um preso configura, em regra, a tortura? Não! Eita. Que susto. Eu tô de fone, cara. Meu volume tá alto pra caramba. A maioria tá informando que não. Isso aí. Em regra, não. Show? Tem que tomar cuidado com isso daí, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Essas regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não deve haver nenhuma discriminação em razão de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social. Aqui está escrito, ó, patrimônio, tá do jeito que estava lá no artigo, tá errado aqui. Patrimônio, nascimento ou outra condição. É necessário respeitar as crenças religiosas e os preceitos morais do grupo a que pertence ao recluso. Beleza? Show? A ideia de não discriminação, beleza? A ideia de não discriminação. Professor, tem um erro aqui, eu sei, é porque está do jeito que estava no documento, beleza? Do jeito que eu copiei no documento, eu coloquei aqui, beleza? Show de bola. Para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, a administração prisional deve ter em conta as necessidades individuais dos reclusos, particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade,
As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores de necessidades especiais, tá vendo? Usa o termo ainda, necessidades especiais. Esse termo já não pode ser usado. Hoje é o quê? Pessoas com deficiência. Beleza? Não serão consideradas discriminatórias. Então, pode ter um tratamento desigual dessa galera visando igualá-los. Não vai ser algo considerado, assim, discriminar no sentido negativo. Beleza? Não será considerado. Beleza? Show? Então, pode tomar medidas para proteger essa galera. Então, seria uma prestação positiva do Estado, uma discriminação positiva do Estado, e não uma discriminação negativa, beleza? Os estados podem adotar formas aí, por exemplo, adaptar determinada cela, e por aí vai. Beleza. 3. A detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa, contato, tá? Do jeito que estava no documento, do jeito que está no documento, do contato com o mundo exterior, são penosas pelo fato de, ao ser privada da sua liberdade, lhe ser retirado o direito de autodeterminação. Beleza? Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a tal situação, exceto nos casos pontuais, em que a separação seja justificável ou nos casos em que seja necessário manter a disciplina. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Deixa eu avançar aqui e botar o outro slide, porque senão fica fácil demais para vocês. Vamos lá. Quando o Estado, com base lá na Lei de Execuções Penais, o Estado, ele submete alguém ao RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, ele está violando a regra de Mandela? O Jurão falou jamais. Depende, né? Em regra, não. Quando o Estado submete alguém ao RDD, ele está violando as regras de Mandela? A maioria está informando que não. Não, ele não está. Por quê? Porque se for justificável, aí pode isolar a pessoa, não tem problema, se for justificável. Beleza? Show? Se for justificável. Calma aí, tá muito alto o meu volume, vocês estão abrindo o áudio, vocês estão quase me deixando surdo. Calma aí. Só um minuto. Pode falar agora. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Se eu interromper, é porque as meninas estão tentando entrar na aula e não estão conseguindo. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma chamada aqui, senão tá clicando no link errado. Não tem nenhuma chamada para entrar aqui na sala. Manda, reenvia o link lá, fazendo favor. Tá bom. Tem 30 pessoas aqui, não tem nenhum pedido para entrar. Tenta reenviar o link lá, fazendo favor. Eu reenviei o link aí, mas não tem nenhum pedido para... É porque eu acho que você está enviando o link do calendário, professor. Esse aqui é o link da live. Você está enviando o link do calendário. Ah, eu estou enviando o link errado, é isso? Vou tentar copiar o link, então, da live. Peraí, eu vou mudar lá. Envia o link da live aí que eu acabo reenviando, então deve ser isso. Desculpa, é porque essas tecnologias aí eu não... Essas tecnologias eu não domino, não. Pronto, enviei lá. Tenta reenviar lá para mim. Porque beleza. O link está dentro desse link que você está mandando. Ah, tá. Então deixa eu reenviar aqui nos outros grupos também. Ah, beleza. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Bora. Agora eu entendi o que aconteceu. Mas obrigado aí. Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte que eu acho que deve estar na sua prova, beleza? Os objetivos de uma pena de prisão ou qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, anota aí, proteger a sociedade contra a criminalidade. Primeira coisa. E reduzir a reincidência. Beleza? Show? Então. É muito com o microfone aberto. Calma aí. Entraram com o microfone aberto. Calma aí.
Calma aí. Desativa o áudio, desativa o áudio. Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir? Manda no chat. Desativa o áudio, galera. Desativa o áudio de vocês. Não tô ouvindo nada, não tá saindo som, não. É seu celular. Se não tá saindo som, não vai conseguir ouvir. Olha no chat. Alguém tem o contato aí do colega? Pede para mandar no chat lá, para ele olhar, ou liga para ele aí. Tem que sair e voltar, então. Tem que sair e voltar. Vocês estão conseguindo ouvir normal aí? Tá dando para ouvir normal? Manda no chat aí. Então vamos lá. Tem que sair e voltar. Tenta sair e voltar para a sala. Beleza? Então vamos lá. Quais são os objetivos aí prioritários aí, de uma prisão ou qualquer outra medida restritiva de liberdade? Proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Como que eu vou conseguir alcançar esses objetivos? Esses objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração dessas pessoas na sociedade, beleza? Após a sua libertação, para que possa levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis. Nós temos a ideia aí de ressocialização, reintegração dessa pessoa na sociedade. Normalmente, trabalha, além de trabalhar isso no preso, trabalha também na figura do egresso. Manda no chat para mim aí, por favor. Quem é o egresso? Quais são as duas formas que nós temos de considerar uma pessoa como egresso? Digitando, não abre o áudio não, pelo amor de Deus, vocês vão deixar o professor surdo. Quem é o egresso? Manda no chat aí. O liberado, 1 ano de liberado ou no período de prova, ou com liberdade condicional no período de prova. Muito bom, Jura. Show de bola. Isso aí. Então, essa galera aí, esse pessoal que é egresso, ele já tem que sair com um suporte do Estado aí, para que essa pessoa, tanto que se ele comprovar que ele não está conseguindo emprego, ele fica um período aí tendo alguns apoios por parte do Estado. Beleza? Show? Show de bola. Deixa eu pegar alguns pontos aqui. Como eu disse para vocês, vocês vão ler toda a norma. Eu não vou ler toda a norma com vocês, não. Vou separar aqui o que eu já separei aqui, os pontos que eu julgo mais importantes para hoje. Beleza? Os pontos que eu julgo mais importantes para a gente tratar hoje. Beleza? Só um minuto. Os pontos que eu julgo mais importantes para tratar hoje. Deixa eu avançar. É bom que eu já vou dando uma olhada aqui também. Aí. 5 também é interessante. O regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida durante a detenção, beleza? E aquela em liberdade, que tende a reduzir a responsabilidade do recluso, beleza? Ou o respeito à sua dignidade como seres humanos. Galera, nós temos que a própria regra, ela vem trazendo a ideia de que uma hora, em algum momento, nós vamos encontrar essa pessoa livre, digamos assim. Uma hora ou outra nós vamos encontrar essa pessoa livre. E aí nós vamos ter que lidar com essa pessoa. E o ideal é que, se a pessoa estava privada da liberdade, ela vai progredindo ali de regime, beleza? Essa progressão vai testando a sua capacidade e amanhã ou depois ela tenha contato, ela já no aberto, tenha contato geral com a sociedade, beleza? Show, depois de cumprir sua pena, o egresso aí, uma das formas do egresso aí, depois de ter cumprido sua pena. E aí, não tem um impacto tão grande na vida dessa pessoa, beleza? Não tem um impacto tão grande na vida dessa pessoa, por quê? Porque ela foi se adaptando. Com todo respeito aí, não estão comparando ninguém, integração social, isso aí. Não estou comparando ninguém com, mas até os animais são feitos dessa forma. O animal, ele é pego, ele fica no tratamento lá, dependendo da situação que ele foi pego, um animal selvagem. Depois ele não é solto assim de vez na selva, não, senão você acaba até matando o animal. Então gradativamente, ele vai se adaptando, beleza? Professor, essa comparação não fica de mimimi, não. Estou falando assim,
Para tudo, praticamente, se utiliza isso. Essa forma de integração com o seu ambiente. O ser humano, nós somos animal racional, pô. Nós conseguimos pensar, raciocinar, e por aí vai. Então, imagina você pegar uma pessoa que ficou 100% no fechado e soltar lá na rua. Essa pessoa não vai, dependendo do tempo que essa pessoa ficou presa, as coisas já mudaram na sociedade. A sociedade é outra. Algumas coisas que não se aceitava naquela época que a pessoa foi presa, hoje já é aceito, já é comum. E essa pessoa ela tem que se adaptar. Ela tem, então, a prisão ela deve buscar minimizar essas diferenças. Beleza? O sistema prisional deve buscar minimizar essas diferenças. Então é por isso que às vezes tem alguns tipos de atividades. É por isso que às vezes eu tenho alguns tipos de. Alguns vão chamar de privilégios, e por aí vai. Porque tem que minimizar essa diferença social aí, essa diferença entre realidades sociais. Beleza? As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os reclusos portadores de deficiências físicas, mentais ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo à vida prisional em base de igualdade. Beleza? E aí eu faço a pergunta para vocês. Esse acesso completo e efetivo com base na igualdade permite um tratamento diferenciado dessa pessoa com deficiência? Sim ou não? Juran falou que não, David falou que sim. Rihanna falou que sim, Miriam falou que sim, Rovena falou que sim. Denis falou que sim, Clara falou que sim. Otávio mandou SS. SS era da União Soviética? Da Alemanha. SS. Rivelto falou que sim, Juran mandou kkk. Juran já disse que não lá. Galera, permite sim um tratamento diferenciado. Por quê? Porque nós temos duas formas de igualdade. Nós temos a igualdade formal, se você utilizar só ela, não funciona. Nós temos a igualdade material, pegar essa galera diferente e tratar de forma diferente na medida das suas desigualdades, buscando garantir direitos, a ideia de equidade. Beleza? Show de bola, mas permite sim um tratamento diferenciado com base na igualdade material. Só um minuto. Em todos os locais em que haja pessoas detidas, deve existir um sistema uniformizado de registro dos reclusos. Este sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro, com páginas numeradas e assinadas. Devem existir procedimentos que garantam um sistema seguro de auditoria e que impeçam o acesso não autorizado ou a modificação de qualquer informação contida no sistema, beleza? Salva que esse sistema pode ser automatizado ou pode ser um livro, mas se for um livro aí tem que ser observar a numeração das páginas, beleza? Show? Depois dessa parte aqui, vocês vão dar uma lida, show? Leiam com calma a forma de ingresso aí no sistema prisional, quais são os requisitos, beleza? Dá uma lida com calma. Dá uma lida também com calma, beleza? Vamos lá. Todos os registros mencionados no 7 e 8, que vocês vão ler com calma, serão mantidos confidenciais e só serão acessíveis aos que, por razão profissionais, solicitem o acesso. Todos os reclusos devem ter acesso aos seus registros, nos termos previstos na legislação interna, e o direito de receber uma cópia oficial desses registros no momento da sua libertação. Beleza? Salve isso daí, essa parte também. Nós fizemos até questões no intensivo lá da JUS sobre isso, beleza? Vou dar uma pausa rapidinho aqui, rapidinho. Uma pausa rapidinho para deixar um alerta para a galera da mentoria aí. Galera da mentoria, tesouros da mentoria. Eu sei que a maioria de vocês, não, a maioria não, todos, tirando um ou outro que talvez ganhou uma bolsa pelo seu bom desempenho, mas 99,99903% pagaram a mentoria. Vocês sabem que a mentoria ela é baseada
videoaula que a gente está tendo hoje, o material que eu já vou enviar para vocês e as atividades, beleza? Show? Vocês conseguiram captar? Se vocês não me enviam o resultado das atividades no privado, se vocês não pedem o gabarito, eu mando normalmente o gabarito no grupo, mas se vocês não mandam o resultado de vocês das atividades, ou se vocês deixam as atividades acumular, David, acho que vocês têm que parar agora, refletir se realmente compensa estar na mentoria. E aí, eu lanço uma proposta para vocês. Professor, eu não desejo mais estar na mentoria. O senhor pode devolver o valor? Posso. Eu devolvo. Beleza? Mas eu não quero que o aluno deixe acumular, que o aluno esteja na mentoria, não participe do que tem que participar na mentoria, aí depois não fica com mais de 80%, vai querer jogar a culpa na mentoria. Conseguiram entender? Então, vamos fazer essa reflexão. É um puxão de orelha, beleza? É um puxão de orelha, sim, beleza? Professor, não compensa para mim, eu não consigo dar conta. Manda mensagem no privado que eu devolvo o seu valor, porque para você talvez fique para o próximo concurso. Porque se não participar, se não participar, mas se você não está tendo tempo para investir em você agora, você deve ter no próximo concurso, porque nesse eu acho que não vai. Você entendeu? E é sobre investir em você, cara. É sobre você se dar uma oportunidade. Então, fica esse puxão de orelha aí. Beleza? Pô, você já investiu em tanta gente, agora está na hora de você investir em você, não acha não? Professor, quero mais detalhes da sua mentoria. Chama no privado. Você já investiu em tanta gente, não está na hora de você investir em você, não? Daí é o puxão de orelha hoje mesmo. Vai ficar gravado, vai pro YouTube com puxão de orelha. Professor, mas aqui em casa, conversa com seu marido, conversa com seus filhos, ó, pelo menos tantas horas por dia da mentoria. Ah, mas e meu pastor? Pastor, vou reduzir os trabalhos na igreja um pouquinho, por enquanto, porque agora eu vou investir na mentoria um pouquinho, porque eu tenho que passar, porque vai melhorar o dízimo aqui na igreja, vai melhorar meu tempo aqui na igreja. Ó, conversa com o seu chefe, é hora extra, chefe. Não fala o motivo não, senão ele vai começar a encher o saco. Mas fala, olha, chefe, agora não tem como fazer hora extra, que eu tô com as coisas pessoais aí para fazer. Beleza? É hora de você investir em você, beleza? Show? A professora vai devolver o dinheiro Se você não estiver dando conta, eu acho melhor você pegar seu dinheiro. Não, porque a ideia não é essa, não é ganhar dinheiro, não. A ideia é que você passe bem. Porque depois você vai falar, não, eu fui aluno do professor David, passei bem, tô lá entre os primeiros, e por aí vai. Beleza? E tem gente querendo entrar, e aí você não faz a matéria, e tem gente querendo fazer, que eu não deixo entrar porque tá cheio o grupo. E por aí vai, vamos lá. Essa parte aqui é importantíssima, beleza? As diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional. Aqui é importantíssimo. Ou separados, se não tiver como separar, tem que ser em diferentes zonas. Se o estabelecimento for o mesmo, tem que ser em diferentes zonas, beleza? Show? Tendo em consideração respectivo sexo, idade, antecedentes criminais, razões da detenção, medidas necessárias a aplicar, assim, homens e mulheres devem ficar detidos em estabelecimentos separados. Nos estabelecimentos que recebam homens e mulheres, todos os locais destinados às mulheres devem ser completamente separados. Beleza? Presos preventivos devem ser mantidos separados dos condenados. Pessoas detidas por dívidas ou outros reclusos do foro civil devem ser mantidos separados dos reclusos do foro criminal. E os jovens reclusos devem ser mantidos separados dos adultos. Beleza? Show? Olha aí, tratando do direito da criança e do adolescente aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Assim que eu tomar posse, vou lá no projeto, dar uma palavra e agradecer. Show? Essa é a ideia. Vai ser muito bem-vindo. Beleza? Eu tenho uma pergunta para vocês com base no que nós lemos aqui. Com base no que nós lemos aqui, eu tenho uma pergunta para vocês com base no direito constitucional, trazendo a matéria estudada com o direito constitucional. Na Constituição, quais são as formas de prisão civil que nós temos? Na Constituição, estão descritas na Constituição. Na Constituição Federal, quais são as formas de prisão civil que nós temos escritas lá na Constituição? Mandaram aqui, ó, alimentos, pensão alimentícia e depositário infiel. Mandaram, ó, depositário infiel e alimentos.
A Gilmara falou pensão alimentícia. Rayane falou pensão alimentícia e depositário infiel. Samira falou, alimentícia e depositário infiel. Isso aí. Pensão alimentícia e depositário infiel também, Gilmara mandou. Então vamos lá, descritas na Constituição, nós temos o depositário infiel e o devedor inexcusável de alimentos, beleza? Show de bola, essas duas prisões. Só que estão descritas lá. Mas o depositário infiel, anota no seu caderno, depositário infiel, a prisão do depositário infiel não pode ser aplicada no Brasil, porque está com seus efeitos paralisados. Beleza? Não foi revogado, não. Está com seus efeitos paralisados. Não tem como, Cristiano, revogar algo, em tese, assim, não tem como, não. Tem como, em tese, se for uma emenda constitucional tratando de outro assunto. Não vamos tratar disso, não, mas não tem como uma norma supralegal revogar um texto constitucional, mudar a Constituição. Está com seus efeitos paralisados. Anote isso aí no seu caderno. A prisão do depositário infiel está com seus efeitos paralisados. Beleza? Então, aqui, nessa regra de Mandela, um dos exemplos que a gente poderia utilizar aí, tem que manter separado dos condenados criminais, é alguém que foi preso aí por pensão alimentícia. Beleza? É o que está na cadeia. Então, vamos avançando. Beleza? Vamos avançando. Olha só, essa parte aqui, eu não lembro a prova, mas foi cobrado. As celas ou os locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupados por mais de um recluso. Essa é a regra. Beleza? Não deve ser ocupado por mais de um recluso. Se, por motivos especiais, tais como excesso temporário de população prisional, for necessário que a administração prisional central adote exceções a esta regra, deve evitar-se que 2 reclusos sejam alojados numa mesma cela ou no mesmo local. Beleza? Anota o Diniz falou, 12 cai muito. Então, anota o 12 aí, anota as observações, a regra é que não posso, para descanso noturno aí, colocar mais de um aí no mesmo espaço. Beleza? Quando se recorra à utilização de dormitórios, esses devem ser ocupados, também cai muito, por reclusos cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nessas condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma vigilância regular, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em causa. Isso aqui é cara de prova. Anota aí quem vai fazer PP, quem vai fazer IASES. Essa regra 12, eu acho que vocês têm que ter uma atenção especial a essa regra 12. Beleza? É cara de prova. Beleza? Essa regra 12 é cara de prova. Beleza? Show de bola. Cai sempre essas cai sempre. Então tem que estar espertos aí. E aí eu fiz aqui, eu fiz botei uma notícia bem antiga, de 2009, um preso comandou uma rebelião para matar um outro, estava no mesmo espaço lá, e aí eles comandou uma rebelião para conseguir executar o outro. Aí você imagina pegar aí preso nos dormitórios e mata dormindo, né? Acaba matando o outro dormindo ainda. Show? Essa parte, principalmente para a polícia penal, é muito importante. Em todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências, eu travo nessa palavra, de higiene e de saúde, tomando-se devidamente em consideração as condições climáticas e, especialmente, cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação. Tem que tomar cuidado sempre com essas particularidades. Isso aqui estava na nossa atividade que nós fizemos em sala, no intensivo, acho que foi ontem de ontem, porque eu tirei de uma questão. Então tem que observar essa ideia de cubicagem do ar disponível, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. Tem que tomar cuidado, porque isso é cara de polícia penal. Isso é cara, principalmente que nós temos hoje os presídios modelos do Estado, né, do Brasil. Presídio modelo aí, os presídios modelos são o Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Aqui também, em todos os locais destinados aos reclusos para viverem ou trabalharem, as janelas devem ser suficientemente amplas, de modo a que os reclusos possam ler ou trabalhar com luz natural, e devem ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial, beleza?
A luz artificial deve ser suficiente para permitir aos reclusos ler ou trabalhar sem prejudicar as suas vistas. Olha só que interessante. Olha que cuidado por parte do Estado. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Muito bom, Diniz Salão, muito bom. E aí eu tenho uma pergunta com base no que nós vimos aí anteriormente. Determinado setor do presídio, que tem alguns presos trabalhando naquele setor, o diretor se preocupou em deixar todo o ambiente climatizado para que eles pudessem trabalhar de forma climatizada. Instalou dois aparelhos de ar-condicionado, beleza? Instalou 2 aparelhos, porém não possuíam janelas, beleza? Era um cômodo, né? Com ar-condicionado e luz artificial. Ele está respeitando as regras de Mandela? Sim ou não? Samira falou que não. Fábio falou que não. Erivelto falou que não. Ana Paula não. Isso aí, não está respeitando, beleza? Não está observando as regras de Mandela. Show? A regra 15, 16 e 17, vamos dar uma lida também. As instalações sanitárias devem ser adequadas, de maneira que os reclusos possam efetuar as suas necessidades quando precisarem, de modo limpo e decente. Lembra, galera, só perde a liberdade e alguns outros direitos referente à pena. Agora, a dignidade da pessoa humana tem que ser observada. As instalações de banho, tá do jeito que está no texto, de ducha, devem ser suficientes para que todos os reclusos possam, quando desejem ou lhes sejam exigidos, tomar banho ou ducha em uma temperatura adequada ao clima, tão frequentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com as estações do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado. Todas as zonas de um estabelecimento prisional utilizadas regularmente pelos reclusos devem ser sempre mantidas conservadas, escrupulosamente limpas, beleza? Show? Vamos lá. Se a administração prisional utilizar um preso, pedir aos presos para que conservem limpos as suas celas, ela está submetendo o preso a um trabalho forçado? Sim ou não? É no chat aí. Não, o meu chat não está funcionando, né? Tá travado. Vamos lá. Se a administração prisional exigir do preso que mantenha suas celas limpas, seus locais lá limpos, está submetendo o preso a um trabalho forçado? Denis informou que não, Samira não, Jumara não. Todo mundo aqui falou que não. O Otávio ele nem manda não mais e nem sim. Ele manda SS e NN. Eita desgrama. Você é brabo. Então vamos lá. Isso aí. Eu acho que o NN vai dar mais trabalho do que digitar, não, né? O SS dá mais trabalho do que digitar, não. Que digitar sim. Mas eu entendi, eu entendo, consegui captar. Não vai estar submetendo ao trabalho forçado, inclusive isso aí na Lei de Execuções Penais já vem tratando sobre essas normas. Ajuda na redução da pena. Ajuda na redução da pena, cada 3 dias. Não, o simples trabalho de manter conservados os estabelecimentos que ele faz parte, não vai abater na pena, não. Beleza? Já é uma obrigação do preso. Beleza? Show? Esse simples trabalho de manter conservado e limpo já é uma obrigação. Beleza? Show? Isso aqui foi prova da Polícia Penal da Bahia. Essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Artigo 18. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos e, para este fim, seriam fornecidos águas e os artigos de higiene necessários à sua limpeza. A fim de permitir aos reclusos manter um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, ser-lhe-ão garantido os meios indispensáveis para cuidar do cabelo e da barba. E os homens devem poder barbear-se regularmente. Beleza? É uma preocupação aqui
uma preocupação até com a aparência do preso. Beleza? Então, pode usar lâminas. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Beleza? Em alguns presídios, se não me engano, tem a galera própria para raspar o cabelo, para fazer o corte de cabelo e por aí vai. Beleza? Sob vigilância total. Isso aí. Se não me engano, nos presídios aí tem os próprios presos autorizados a cortar o cabelo dos outros, né? Algo assim. Beleza? Show? Que prestam esse serviço aí. Show, lá. O de Rebouças falou, os próprios presos fazem os cortes deles mesmos. Eu fui no presídio uma vez, a última vez que eu fui ao presídio falando nisso, foi esse ano. Tinha lá um espaço em que eles estavam cortando o cabelo. Beleza? Lá na cadeia, eles que fazem a nossa... reconhecido como correria. Reconhecido como correria. Ah, legal. Aí, tá vendo? A prática. Samira falou, professor. Oi, tá querendo falar alguma coisa aí? Manda no chat, Samira. Manda no chat aí. Tá querendo dizer alguma coisa? Manda no chat aí. Aí, se quiser em cima, vamos lá. Você fez alguma pergunta? Eles têm frente de trabalho. Ah, tá. Explica aí para mim. Eles têm frente de trabalho. Grupo, digamos assim, que O vão prestar. professor, tá ouvindo aí? Tá alto? Pode falar. É o meu fone, pode falar. Geralmente é porque ficou uma dúvida aí, né, sobre a questão do corte de cabelo, da barba. Então, eles têm pessoas que são frente de trabalho. Alguns presos, né, trabalhavam com isso ou aprenderam como profissão mesmo, enfim, e estão lá. E aí esses presos são escolhidos e separados para fazer essa higiene dos outros presos, entendeu? Então, assim, essa é a frente de trabalho. Assim como tem eletricista, pintor, toda essa galera aí faz um trabalho lá dentro, né? Aí entra a questão da remissão, né? Porque esses trabalhos aí ajudam na remissão da pena. Eu digo porque eu já trabalhei lá e sei que é assim que funciona. Não sei se ainda tá desse jeito, mas quando eu trabalhava lá era assim que funcionava. Show de bola, muito bom, tá vendo aí? Tem frente de trabalho aí relacionada a isso aí. Show, cortar cabelo e por aí vai. Muito bom. Galera, isso aqui que foi o tema da Polícia Penal, ó, que eu acabei confundindo, ó, a questão do vestuário. Deve ser garantido vestuário adaptado às condições climáticas e de saúde a todos os reclusos que não estejam autorizados a usar seu próprio vestuário. Este vestuário não deve de forma alguma ser degradante ou humilhante. Eu sempre dou esse exemplo. Eu posso pegar um preso. É raro achar. Normalmente, vascaíno não comete crime. Mas não é humilhante você pegar um vascaíno e colocar ele para usar um uniforme aí do Flamengo? É humilhante. Aí não vai usar. Você entendeu? É submeter ele a tratamento desumano, degradante, cruel, tortura e tudo que pior que tem. Normalmente, vascaíno nunca comete crime. É isso aí. Normalmente, ó, você quer ver, ó, se você parar na frente do presídio e cantar o hino do Vasco, ninguém sabe. Só os agentes penitenciários que vão saber, os diretores, beleza? Se você cantar o hino do Palmeiras, ninguém tá preso, sabe? Canta o hino do Flamengo. Canta o hino do Flamengo, normalmente já começa. E por aí vai. Brincadeira, tá, galera? Brincadeira. Mas é verdade. Brincadeira, mas é verdade. Tô brincando. Vamos lá. Daqui a pouco a torcida do Flamengo tá querendo... Daqui a pouco a torcida do Flamengo tá querendo pegar aí de morro abaixo. Deus é mais. Vamos lá. Brincadeira, tá? Todo vestuário deve... hoje tem que explicar que é brincadeira, porque senão daqui a pouco eu tô tomando um processo igual o comediante lá e tomando 8 anos de cadeia. Que até para isso aí tá difícil. Até os juízes agora estão forçando, sabendo que é brincadeira, sabendo que a pessoa pagou para estar no show de comédia. A pessoa... Mas vamos lá. Fica aqui minha crítica já. Só um minuto. Todo vestuário deve estar limpo e ser mantido em bom estado. As roupas interiores devem ser mudadas e lavadas tão frequentemente quanto seja necessário para a manutenção da higiene. Em circunstâncias excepcionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve-se ser autorizado a vestir suas próprias roupas, ou aí roupas que não chamem atenção. Cuidado!
a banca vai trocar e falar que tem que ser uma roupa que chame atenção, pelo amor de Deus. Você imagina que o preso vai sair do lado do presídio, não com a roupa do presídio, mas uma roupa que chama atenção. Uma roupa feita especialmente para quem vai sair do presídio. Aí é sacanagem, né? Você cria um estigma e cria um afastamento da sociedade daquele preso. Beleza? Daquela pessoa que estava presa e agora está saindo, ou está com algum benefício. Beleza? Show? Então tem que, inclusive, alguns tribunais têm até anulado o júri por conta de utilizar a vestimenta do presídio no júri. Eu já expliquei esse caso prático para vocês, né? Já expliquei, não vou explicar aqui agora, mas já expliquei isso aí. O preso vai para o júri lá com a roupa do presídio, participar do júri, e aí vai três outros réus que estão respondendo em liberdade que vão com roupas comuns. Você acha que quem vai ficar preso? Quem vai ser condenado? O que está com a roupa do presídio, né? Que entra lá algemado, pé e mão e com a roupa do presídio careca. Pô, já cria. Se você é jurado, com todo respeito aos colegas aí que são jurados, se você é jurado e vê 3 pessoas com roupa normal, camisa de manga longa, igual com todo respeito, igual um pastor de igreja, com relógio social, roupa social, cabelo alto, bonitinho, senta lá. Entra um outro com roupa lá toda azul, mão e pé algemado, careca. Se você é jurado, a primeira coisa que você vai pensar não é nem se ele vai ser condenado ou não. A primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: e se esse cara fugir daqui? Nós estamos ferrados. Você já condenou o cara. Você entendeu? Por quê? Porque você já viu nele a figura do medo. Entendeu? A figura do preso te colocou medo. A primeira coisa que você vai pensar é: se esse cara fugir, nós estamos ferrados. Beleza? Careca pode. Não, é de Cristiano, careca pode. Não, mas é exemplo, não é só ser careca, né? Aí é careca com todos essas outros pontos aí, com o uniforme do presídio, algemado, pé e mão, e por aí vai, entendeu? A roupa escrita interna, e por aí vai. Então, já cria. A primeira coisa que a pessoa vai pensar não é nem se ele é culpado ou inocente. A primeira coisa que o jurado vai pensar é: e se esse cara fugir? Se esse cara fugir, nós estamos ferrados. Já condenou o cara, pô. Quando você pensou assim, você já condenou o cara. A tendência de você manter esse cara preso e condenar ele é altíssima. Você está com medo do cara. Entendeu? Ainda que o que está todo arrumado lá e respondendo em liberdade possa ser o pior, né? Possa ser o mais perigoso. Vai ficar gravado assim, vai ficar disponível para vocês, beleza? Galera, eu vou dar uma adiantada aqui por conta do horário. Não quero liberar vocês 9 horas, não. Beleza? Ah, tá. Sempre que é autorizado a utilizar os seus próprios vestuários, deve ser tomada disposições no momento da admissão do estabelecimento para assegurar que esteja limpo e adequado. Essa questão é uma questão forte de prova, beleza? Outra aí, a todos os reclusos, de acordo com os padrões locais ou nacionais, deve ser fornecido um leito próprio e roupa, cama suficiente própria, que estará limpa quando lhe for entregue, mantida em bom estado de conservação e mudada com frequência suficiente para garantir a sua limpeza. Cuidado, na prova da Polícia Penal da Bahia, eles estavam querendo colocar de 3 em 3 meses, de 15 em 15 dias, essa mudança dessas roupas de cama. Não, é sempre que for necessário. Vamos supor que aquele preso acabou tendo um problema lá, uma desinteria, e aquele preso está precisando trocar agora a sua roupa de cama com uma frequência maior. Vai ter que ser trocada, pô. Não vai deixar o cara dormir em um ambiente sujo, não. Só um minuto que eu vou achar aqui o artigo que eu quero, que eu já vou adiantar. Deixa eu só achar aqui. Porque aqui, ó, se vocês viram que eu tenho que pedir o rapaz para mudar aqui. O meu tá em inglês aqui, eu não sei mudar, colocar em português não. Tá vendo como que eu não domino a tecnologia? Achei. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Ah, não, esse aqui é o Zoom, tá vendo? Achei que aquela lupa lá era de pesquisar. Eu não sei ainda pesquisar aqui. Cadê o negócio de pesquisa? Como que eu faço para achar que eu acho a palavra rapidinho? Mas vamos avançando aqui, depois eu... Alimentação, depois vocês dão uma lida, beleza? Ah, tá, essa parte aqui é interessante.
Todos os reclusos que não efetuam um trabalho no exterior devem ter pelo menos 1 hora diária de exercício adequado ao ar livre, beleza? Quando o clima permita, beleza? E os jovens, professor? Os jovens reclusos e outros de idade em condições físicas compatíveis devem receber, durante o período reservado ao exercício, educação física, recreativa, e para este fim serão colocados à sua disposição à disposição dos reclusos, espaço, instalações e equipamentos adequados. Cuidado, ó, 1 hora diária, se ele não efetuar trabalhos no exterior. 1 hora diária para o exercício ao ar livre, beleza? Anote isso aí, 1 hora diária, beleza? Show? A banca vai tentar brincar com vocês aí. Depois vocês dão uma lida nessa parte, com calma. Depois vocês dão uma lida nessa parte. Também não. Essa parte aqui, que eu estava procurando. Nos estabelecimentos prisionais para as mulheres, devem existir instalações especiais para tratamento das reclusas grávidas ou das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que seja possível, devem ser tomadas todas as medidas para que o parto tenha lugar num hospital civil, fora do estabelecimento prisional, então. Se a criança nascer num estabelecimento prisional, por quê? Porque às vezes não dá tempo de transferir para um estabelecimento civil. Se a criança nascer no estabelecimento prisional, tal fato não deve constar no respectivo registro de nascimento. Por quê, galera? Manda no chat aí. Por que não deve constar tal fato no respectivo registro? Qual é a ideia aqui? Manda para mim, fazendo um favor no chat. Por que não pode constar que a criança nasceu no estabelecimento prisional? Ninguém tá usando o chat ou é meu chat aqui? Vexatório, isso aí. Pode ser uma situação de acabar lá fora descriminalizando a criança, etiquetando a criança, isso aí. Show de bola. Imagina? Segregação, isso aí, essa é a ideia. Esse 29 aqui, as decisões que permitem a criança ficar com seu pai ou com sua mãe no estabelecimento prisional deve ser baseada no melhor interesse da criança, beleza? Melhor interesse da criança. Nos estabelecimentos prisionais que acolham os filhos de reclusos, devem ser tomadas providências para garantir um infantário, interno ou externo, dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer quando não estejam aos cuidados dos pais. Serviços de saúde pediátrico, incluindo triagem médica e ingresso e monitoração constante de seu desenvolvimento por especialistas. As crianças que se encontram em estabelecimentos prisionais com os pais nunca devem ser tratadas como prisioneiras, beleza? Nunca devem ser tratadas como prisioneiros, beleza? Vamos lá. Eu posso, por algum motivo, vamos supor que a criança está nervosa naquele dia, está lá com o pai no presídio, e está nervosa naquele dia, está lá com a mãe, está nervosa. Eu posso ir lá e passar algema na criança? Não posso passar algema na criança, beleza? Ela nunca deve ser tratada. Existe, Romero, algumas situações que vai ser permitida a criança ficar com os pais. A regra de Mandela não estabeleceu quais as situações, aí a gente vai vendo na nossa lei, beleza? Na nossa legislação. Então, você vai pegar aqui, quando for permitido, aí não pode tratar como preso, beleza? Show de bola. Vamos avançar lá. A criança tem que ser respeitada. Show de bola. O problema é que fala os pontos importantes. Galera, vocês vão dar uma importância maior para as partes que eu grifei, tá? Essa parte médica aqui, depois vocês dão uma lida. Beleza? Só pegar aqui o artigo que eu já separei aqui, que eu separei alguns aqui que eu achei interessantes, já para a gente já adiantar. Beleza? Depois, isso exime vocês de efetuar a leitura total? Não. Vamos lá. Tá. Essa parte aqui. Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte que eu quero que vocês tomem bastante atenção. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou sanções disciplinares implicar tortura, punições ou outra forma de tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas. O que deve ser proibido? Confinamento solitário indefinido. Beleza?
Confinamento solitário indefinido. Confinamento solitário prolongado. Detenção em cela escura ou constantemente iluminada. Castigos corporais ou redução da alimentação ou água potável do recluso. Castigos coletivos. Beleza? Jamais devem ser utilizados aí. Os instrumentos de imobilização jamais devem ser utilizados como sanção por infrações disciplinares. Eu posso utilizar algum instrumento de contenção, galera? Sim ou não? O aluno fala, sim, professor, estou fazendo o concurso justamente para isso. Aí é sacanagem. O aluno fala, não, professor, sim, podem sim, eu estou fazendo o concurso justamente para poder usar. É sacanagem. Brincadeira, tá? Logo na minha vez. Vocês são bobos demais. Vocês são bobos demais. Logo na minha vez. Então, vamos lá. Eu posso sim, eu só não posso utilizar como forma de sanção disciplinar, beleza? Imagina, botar o cara numa cela e manter ele na cela lá como punição disciplinar, deixar ele algemado, beleza? As sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser restringido durante um período limitado de tempo, e enquanto for estritamente necessário para a manutenção da segurança e da ordem, beleza? Show de bola. Eu quero que vocês agora tomem cuidado com essa parte aqui que eu acho que estará na sua prova. O conceito do que é confinamento solitário e do que é confinamento solitário prolongado. Beleza? Anota no seu caderninho aí, porque eu acho que isso aí vai estar na prova. Para efeitos tidos por convenientes, o confinamento solitário refere-se ao confinamento do recluso por 22 horas ou mais por dia, sem contato humano significativo. Beleza? Show de bola. Professor, o que é o confinamento solitário prolongado? Refere-se ao confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos. Beleza? Anota esses dois exemplos. Deve cair o texto da regra. Deve cair o texto da regra, beleza? Deve cair o texto da regra, cobrando o conceito, beleza? O Diniz explicou na aula dele. Show! O Diniz falou que vai fazer um bizu aí, vai fazer um vídeo do bizu. Depois manda aqui, Diniz, o @ lá do Instagram, pra galera seguir. Diniz tá com um Instagram lá só de dicas aí e questões de prova, beleza? Só sobre dicas e questões de prova. Muito importante participar, muito importante pegar os bizus aí, vocês conseguem captar, conseguem pegar mnemônicos, é importantíssimo, beleza? Show? O confinamento solitário deve ser somente utilizado em casos excepcionais, como último recurso, e durante o menor tempo possível. Olha que bonito. Último recurso, menor tempo possível, beleza? E deve ser sujeito a uma revisão independente, sendo aplicada unicamente de acordo com a autorização da autoridade competente. Não deve ser imposto em consequência de sentença do recluso. Beleza? Show? Deve ser proibida, a imposição de confinamento solitário deve ser proibida no caso do recluso ser portador de uma deficiência mental ou física, e sempre que essas condições possam ser agravadas por essa medida. Beleza? A proibição do uso do confinamento solitário e de medidas similares nos casos que envolvam mulheres e crianças, como referido nos padrões das normas das Organizações das Nações Unidas, da ONU, sobre a prevenção de crime da justiça penal, continuam a ser aplicadas. Beleza? Show? Já deixou uma ressalva aqui. Muito importantíssima essa ressalva. Deixa eu só pegar aqui o outro ponto, 61. Vamos lá para o artigo 61. Já adiantar lá para o 61. 61. Essa parte aqui não, é da revista também, né? Da revista. Tá. Essa da revista, 52. As revistas íntimas invasivas, incluindo o ato de despir e inspecionar as partes íntimas do corpo, devem ser feitas apenas quando for absolutamente necessário. Aqui eu acho que eu acabei emburulhando o texto. Administrações prisionais. Administrações aqui, ó. Administrações prisionais devem ser encorajadas a desenvolver
Depois eu vou tentar acertar esse texto aqui. E utilizar outras alternativas apropriadas em vez de revistas íntimas invasivas. As revistas íntimas invasivas devem ser conduzidas de forma privada e por pessoal treinado do mesmo sexo que o recluso inspecionado. As revistas das partes íntimas devem ser conduzidas apenas por profissionais da saúde qualificados que não sejam os principais responsáveis pelos cuidados de saúde do recluso. Ou, no mínimo, o pessoal adequadamente treinado por um profissional de saúde em relação aos padrões de higiene, saúde e segurança. Beleza? Em regra, tem que ser o pessoal da saúde quando tiver algum contato a partes íntimas. Se não tiver, aí tem que ser pelo menos um pessoal treinado. Beleza? Show? Os reclusos devem ter acesso aos documentos relacionados com seus processos judiciais e ser autorizados a mantê-los consigo. Sem, lembra desse detalhe, muita gente errou isso aqui, sem que a administração pública tenha acesso a estes. Cuidado, eu sei que vocês estão acostumados com a prática. E na prática, às vezes, vocês, mas a administração pública tem contato. Professor, mas logo vai ficar em segredo? Não. Vai pelo que está pedindo o texto. Não tenta ficar criando coisa com a prática, não, porque a banca sabe que você vai ficar criando coisa com a prática. E ela vai tentar atrasar o seu lado aí. Beleza? Show de bola. Eu quero a regra 61 agora. A regra 61. Vamos lá. Deixa eu achar aqui que a regra 61 tem uma parte que eu acho que vai estar na sua prova. Aqui, ó. 61. Eu nem marquei, né? A regra 61. Os reclusos devem ter a oportunidade, tempos e meios adequados para receberem visitas e de comunicar com o seu advogado, escolhido por si ou com um defensor público, sem demora. Beleza? Sem demora, sem interceptação ou sem censura, beleza? Show? Tá do jeito que tá no documento, tá, galera? Desculpa aqui que eu vou travar de novo por conta da gripe, ó. Meu nariz já tá querendo escorrer. Galera, o preso tem direito a comunicar com o advogado, pelo amor de Deus, hein? Em total confidencialidade, sobre qualquer assunto jurídico, em conformidade com a legislação nacional aplicada. Essas consultas podem ocorrer à vista dos agentes prisionais, mas não podem ser ouvidas por estes. Beleza? Show? Gostaria de saber se a pessoa com deficiência intelectual tem o direito de cumprir a sentença em unidades hospitalares. Em casos prisionais especializados. Você vai utilizar aí, Rovena, vai utilizar, não é só porque está com uma enfermidade, com um problema de saúde, que vai necessariamente para um estabelecimento hospitalar lá, cumprir medida de segurança. Vai ter que analisar se vai converter aquela prisão em uma medida de segurança. Beleza? Agora, se o presídio tem suporte, dependendo da enfermidade da pessoa, dependendo da deficiência intelectual da pessoa, não é só por conta da deficiência intelectual que ela vai necessariamente por um local especializado. Dependendo da deficiência intelectual da pessoa, restringe ela para algumas coisas só. E lá no sistema prisional tem algum profissional capacitado. Aí ela vai continuar cumprindo pena. Entendeu? Então não é uma regra aí que vai necessariamente para cumprir medida de segurança, não. Beleza? A medida de segurança a gente vai observar quando a pena for inviável. Essa parte aqui eu separei porque é muito cobrado. Eu quero que vocês tenham uma atenção especial. 64. Cada estabelecimento prisional deve ter uma biblioteca para garantir o uso de todas as categorias de reclusos, devidamente provida com livros recreativos e de instrução. E os reclusos devem ser incentivados a utilizá-la plenamente. Olha que palavra bonita. De forma plena. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui com base nessa parte. Deixa eu pular aqui o slide. Deixa eu pular o slide aqui, porque aí não fica tão fácil para vocês. Vamos lá. Olha só. Determinado estabelecimento prisional, ele pode utilizar na sua biblioteca, um livro de conteúdo adulto. Pode utilizar um livro de conteúdo adulto? A Felipe já mandou um monte de sorriso.
Vou evitar o formigamento. Só maldade. 50 tons de reclusão. Aí vocês também. 50 tons de reclusão. 50 tons de reclusão foi forte, hein? 50 tons de reclusão. Vamos lá. Não, em regra não, né? Em regra não. Beleza? Em regra não. Então tem que observar esse detalhe aí. Show? Vamos lá para o artigo 70. Se você não conseguir achar, 70 de novo. 70. Eu acho que eu até separei aqui o 70. Ó. Um recluso deve ser informado imediatamente da morte ou da doença grave de qualquer parente próximo, cônjuge ou companheiro. No caso de doença crítica de um parente próximo, cônjuge ou companheiro, o recluso deve ser autorizado, quando as circunstâncias permitirem, a estar junto dele, quer sob escolta, quer só, ou a participar do seu funeral, beleza? Show de bola. Aí, vamos avançando. Eu tenho uma pergunta aqui, com base nisso que nós acabamos de ler. A banca IDECAP veio perguntando assim, ó, segundo as regras de Mandela, o preso sempre terá direito a sair com escolta ou não, em caso de doença, morte de seu cônjuge, companheiro. Está certo ou está errado? David mandou errado. Fábio falou que está certo. Etienne falou que está certo. Os demais estão falando que está errado. Gilmara falou sempre não. A Gilmara já esqueceu a noção do que eu cobro, certo ou errado, depois justifica. Ela já mudou a justificativa. Fábio agora também mandou a justificativa e já mudaram o gabarito. Tá vendo? Quando vocês mandam a justificativa, já mudaram o gabarito. Entendeu? Por isso que é certo ou errado. Depois a gente justifica. Vamos lá. Tesouros, essa questão está errada. Sempre não. Não, já está desculpada. Relaxa. Sempre não. Beleza? Só quando a situação permitir. Beleza? Dependendo, não tem pessoal para isso. Dependendo, o sistema prisional tá, dependendo do estado aí, tá capengando. Entendeu? E por aí vai. Oi. Samira, pode mandar no chat aí. Pode abrir o áudio. Vai, pode abrir o áudio. Tá aparecendo aqui eu acho que você botou alguma... Tá aparecendo em inglês aqui, a conversa todinha. Entendi, Inglês? não? Tipo... Inglês? Tá aparecendo embaixo do vídeo. Eu acho que as nossas conversas lá no... Não é não, porque eu estou falando e aí tá escrevendo aquilo que eu estou conversando com você agora em inglês. Alguém apertou alguma coisa aí, deve ter sido você. Um closet. Não sei, pior que eu não sei, nem sei me futucar isso. Meu computador tá com esse negócio de inglês mesmo, mas aqui pra mim tá parecendo normal, ó. Tanto que se tivesse inglês eu não ia entender não, que eu não sei inglês não. Só sei what's your name, mais ou menos ainda. Só sei what's your name, mais ou menos ainda. Vamos lá. Vamos lá, nossa saideira aí. Não obstante uma investigação interna, o diretor do estabelecimento prisional deve comunicar imediatamente a morte ou desaparecimento ou ferimento grave à autoridade judicial ou a outra autoridade competente, independente da administração prisional, e deve determinar sua investigação imediatamente, beleza? E sua investigação imediata, imparcial e efetiva, e as efetivas circunstâncias e as causas destes casos. A administração prisional deve cooperar integralmente com a referida autoridade e assegurar que todas as provas serão preservadas. Beleza? Show? Salve isso aí, depois dá uma lida no 71 com calma. Beleza? Dá uma lida no 71 com calma. Vamos lá para o 73. Artigo 73. Eu julgo interessante também. Quando os reclusos são transferidos, ou quando os reclusos são transferidos de ou para outro estabelecimento, devem ser vistos o menos possível pelo público e devem ser tomadas medidas apropriadas para proteger de insultos, curiosidades e de qualquer outro tipo de publicidade. Deve ser proibido o transporte de reclusos em veículos com
em veículos deficientes de ventilação ou iluminação, beleza? Ou que, de qualquer outro modo, os possa sujeitar a sacrifícios físicos desnecessários. O transporte dos reclusos deve ser efetuado às expensas da administração prisional, em condição de igualdade para todos. Beleza? Eu posso aqui agora, uma pergunta. Diretor do presídio, levar um preso que tem um maior poder aquisitivo, no meu carro particular para a audiência. Meu carro particular lá, eu sou diretor, estou com um carro, uma BMW, para levar ele mais confortável, e imaginando assim, estou respeitando direitos humanos. Eu posso fazer isso? Vocês estão informando que não, beleza? Negativo. Isso aí, negativo. Beleza? Show de bola. Vamos lá para o artigo 82. Vamos para o 82. Professor, está avançando muito. Eu não vou ler os outros, não. Aí esse problema é seu, tem que ler. Os funcionários dos estabelecimentos prisionais não devem, nas suas relações com os reclusos, usar de força, exceto em legítima defesa ou em caso de tentativa de fuga ou resistência física ativa ou passiva de uma ordem baseada na lei ou nos regulamentos. Os funcionários que tenham que recorrer à força não devem usar, senão estritamente necessária, e devem comunicar imediatamente o incidente ao diretor do estabelecimento prisional. Os membros do pessoal prisional devem receber formação técnica especial que lhes permita dominar os reclusos violentos, beleza? Salvo circunstâncias especiais, os agentes que asseguram os serviços que os ponham em contato direto com os reclusos não devem estar armados. Aliás, pessoal aqui, né, trouxe um aliás, não deverá ser confiada uma arma a um membro do pessoal sem que esteja treinado para o seu uso, sem que este esteja treinado para o uso. Beleza? Então vamos lá. Você passou no concurso público para policial penal. Isso por si só já te garante o direito a portar uma arma? Você passou no concurso público para policial penal. Isso por si só já te garante o direito a portar uma arma? Tomou posse lá. Já te garante o direito a portar uma arma? Precisa da investidura no cargo. Eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer aí. Faz sentido. Mas tá bom, vamos avançar. A pergunta é no seguinte sentido. Você passou no concurso público, foi investido no cargo. Isso garante, por si só, você portar uma arma? Não garante, porque você tem que ser treinado. Você vai ter que ser um profissional treinado, capacitado. Beleza? Um exemplo. Em a maioria dos concursos pede aí, no mínimo, a carteira B. Mas isso garante que você vai ser o motorista daquela unidade? Também não. Dependendo da situação, para alguns determinados casos, igual tem alguns treinamentos para tratamento humanizado, condução humanizada e por aí vai. Beleza? Às vezes é um requisito para o cargo, mas não garante que você vai executar aquela tarefa. Mas você tem que ter habilitação para você conseguir assumir lá, porque é um dos requisitos do concurso. Beleza? Então tem que ter esse cuidado aí. Show? Vamos para a regra. A gente já falou da 11, da 20, da 12, da 28, a gente já falou. Vamos para 96. 96 e a gente encerra. 96 e a gente encerra. Vamos lá, 96. O trabalho na prisão não deve ser de natureza penosa. Eu posso colocar um preso para quebrar pedra? Esse é 90. Desculpa, mas já salvo 97 também. Vamos lá, eu posso colocar o preso para quebrar pedra? Não. Meu Deus do céu. Não vou falar o nome, não está gravado. Mandaram que não, mas deveria. Os reclusos não devem ser mantidos em regime de escravidão ou de servidão. Nenhum recluso será chamado a trabalhar para
nenhum recluso será chamado a trabalhar para beneficiar a título pessoal ou privado qualquer membro da equipe prisional. Galera, vocês viram aí, não sei se vocês viram, não é sobre preso, mas vocês viram uma juíza, saiu a notícia esses dias, o tribunal manteve a prisão dela, o Supremo, se não me engano, que ela estava utilizando servidores para fazer serviços pessoais, cuidar dos filhos, buscar na creche, uma juíza, pô. Estava usando servidores para buscar as crianças na creche, para mexer na sua casa lá, para fazer um monte de coisa. Então vamos lá. Não pode, mandaram a pergunta, não pode. Vamos lá. A Samira falou bem assim, olha, tem uma frente de trabalho lá, o cara é eletricista. O diretor ou o agente penitenciário, ele pode pegar esse eletricista e levar lá para casa dele para fazer a instalação completa, de graça? Não pode. Não pode, nunca. Imagina, instalação de... Essa parte elétrica é cara, né? Vocês estão ligados que mexer com essa parte elétrica aí, a parte do acabamento da casa é cara. Aí imagina o cara foi tentado, o inimigo soprou no ouvido dele e falou bem assim, olha, às vezes não é nem o inimigo, né? Às vezes é a falta de vergonha na cara mesmo, é a safadeza. Começou a soprar aqui e falou, ó, ei, leva lá na casa, ele é bom, ele é pedreiro, ó, só pedreiro de acabamento, ele só trabalha com acabamento. Às vezes não é nem o inimigo, é a safadeza mesmo. Ó, show de bola. Vamos lá, agora sim, 98. Tudo quanto possível, tanto quanto possível, o trabalho proporcionado deve ser de natureza que mantenha ou aumente as capacidades do recluso, que garantam honestamente a vida depois de libertados. Galera, eu sei que a mente de vocês é fértil, vocês vão pensar modalidades, mas em regra, você consegue pensar em uma pessoa quebrando pedra e depois aproveitando esse serviço de quebrar pedra de qualquer outra empresa aqui fora? Não, né? Em regra, não. Professor, tem o pessoal que quebra pedra lá no céu. Não! Para de forçar, véio, pelo amor de Deus. Para de forçar. Você entendeu? Então, você está fazendo, na realidade, botando aquele peso para trabalhar, para humilhar o cara. Não é essa a ideia. Eu sei que se pedir para vocês pensar, vocês vão começar a pensar. Olha lá, quebrar mármore. Estou falando, vocês conseguem pensar. Calma, tem sim. As empresas de mármore e granito. Estou falando? Vocês conseguem. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. O trabalho aí deve ser proporcionado à formação profissional em profissões úteis aos reclusos que dela tiverem proveito, especialmente aos jovens reclusos. Aqui, uma ideia de depois ressocializar, né? Dentro dos limites compatíveis com a seleção prisional apropriada, deixa eu fechar aqui por conta da gripe. Dentro dos limites compatíveis com uma seleção profissional apropriada e com as exigências da administração e disciplina prisional, os reclusos devem poder escolher o tipo de trabalho que querem fazer. Um direito de escolha aí dentro observadas as devidas proporções. Beleza? Show? Observadas as devidas proporções. Avançando ainda, não acabou não. Sobre trabalho ainda. A organização e os métodos de trabalho nos estabelecimentos prisionais devem aproximar-se tanto quanto possível dos que regem um trabalho semelhante fora do estabelecimento. Beleza? De modo a preparar os reclusos para as condições de uma vida profissional normal. No entanto, o interesse dos reclusos no entanto, o interesse dos reclusos e a sua formação profissional não devem ser subordinado ao desejo de realizar um benefício financeiro por meio de um trabalho profissional. Beleza? 100. A regra 100. As indústrias e as explorações agrícolas devem, de preferência, ser dirigidas às indústrias. Desculpa, as indústrias e as explorações agrícolas devem, de preferência, ser dirigidas pela administração prisional e não por empresas privadas. Deixa eu aumentar aqui a letra, porque eu não estou conseguindo nem enxergar direito. E olha que está grande aqui. É o óculos. Quando os reclusos forem empregues para trabalho não controlado pela administração prisional, devem ser sempre colocados sob vigilância do pessoal prisional, salvo nos casos em que o trabalho seja efetuado por outros departamentos do Estado. As pessoas a quais esse trabalho seja prestado devem pagar à administração a remuneração normal exigível para esse trabalho,
tendo, todavia, em conta a produtividade do recluso. Beleza? 101 ainda. Os cuidados prescritos destinados a proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores em liberdade devem igualmente existir nos estabelecimentos prisionais, mesmo os cuidados aí, beleza? Não é porque está preso que você vai tratar de qualquer jeito. Já falei isso para vocês. Tire isso da mente de vocês. Devem ser adotadas disposições para... como é que está escrito indenizar aqui, ó? Para... indenizar, que teria que estar escrito aqui, indenizar os reclusos por acidentes de trabalho e doenças profissionais, nas mesmas condições que a lei concede aos trabalhadores em liberdade. As horas diárias e as semanais máximas de trabalho dos reclusos devem ser fixadas por lei ou por regulamento administrativo, tendo em consideração as regras e os costumes locais, respeitados os trabalhos dos trabalhadores em liberdade. Beleza? Show? Aí 102.2, acabou que eu repeti. As horas devem ser fixadas de modo a deixar um dia de descanso semanal e tempo suficiente para a educação e para outras atividades necessárias como parte do tratamento de reinserção do recluso. Beleza? Show de bola, depois vocês vão dar uma lida, beleza? Nos demais artigos. Vou parar o compartilhamento. Nós vamos fazer 5 de 5 aqui. Beleza? 5 de 5 depois. Galera, quem está na mentoria já sabe que às vezes primeiro vem o PDF com conteúdo, depois vem a videoaula, depois vem 2 atividades. Uma A, B, C e D com 10 ou 20 questões, ou 30 questões. Outra certo ou errado. Eu preciso que vocês façam as 2. Eu preciso que vocês mandem para mim o resultado do desempenho de vocês. Beleza? Professor, mas eu sou fera, professor. Eu sou top dos top, então não precisa estar na mentoria. Eu devolvo o seu valor. A ideia da mentoria é que você siga a mentoria. Essa é a ideia. Beleza? Porque depois, se você não conseguir captar os 80 pontos, o mínimo, você vai querer culpar a mentoria, mas você não fez sua parte. Entenda isso, tesouros. Entendeu? Tem aluno da mentoria que nunca mandou, aluno e aluna que nunca mandou para mim nunca mandou para mim atividades com nota. Qual foi a nota que tirou? Eu preciso disso para fazer um mapa do seu desempenho. Beleza? Tá chamando minha atenção, professor? Tô. Você tá me pagando para isso. Vamos lá, 5 de 5. Criança desobediente. Criança desobediente. Revoltadinho. Olha sua conta no Nubank, revoltadinho. Já viu a professora falando isso? Olha seus boletos na geladeira, revoltadinho. Olha seu boleto na geladeira, revoltadinho. Vamos lá. Avança aí. Olha sua conta na Nubank. Você está pagando para receber essas orientações e aí não está querendo seguir. Olha seus boletos na geladeira. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão aí sobre as regras de Mandela. Segundo o que se extrai das regras de Mandela, certo ou errado, depois a gente justifica. Beleza? Segundo o que se extrai da regra de Mandela, as regras de Mandela poderão ser aplicadas em sua integralidade aos reclusos adultos e aos eventuais jovens privados de liberdade. Isso está certo ou está errado? Otávio mandou errado, Ana Paula falou certo, Miriam falou errado, Denis falou que está certo, Etienne falou que está certo, Fabiana falou que está certo, falou que está errado, Stefano falou que está certo, Franciele falou que está certo. Vamos lá. Tá faltando gente aí, tem 27 pessoas online. Vou abrir aqui a telinha aqui, até para você tirar print depois e marcar, tá? A videoaula. Marca lá depois, vamos lá. Galera, essa questão, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. Essa questão, ela está erradíssima. Ela está erradíssima. Se aplica, sim, aos jovens, mas a primeira parte da regra de Mandela, não é a sua integralidade. Beleza? É só a primeira parte. Show? Está escrito lá no início, só a primeira parte. Primeira questão, são só 5 hoje. Quem já tem 2 pontos aí? Quem acertou? 1 de 5. Opa! 1 de 5 já foi, hein? Beleza. Show de bola. As regras de Mandela, as
as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de pessoas presas, as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de pessoa presa, conhecidas como regras de Mandela, tem a sua origem em 2015. Isso está certo ou está errado? (90% tá mandando, 99% tá mandando que tá errado. Bora, essa questão 2 de 5. Eu tô fazendo de tudo para não aparecer enxugando o nariz com essa. Eu acabo esquecendo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde numa próxima oportunidade. Essa questão, ela está erradíssima. Tá certa, tá certo. 2015 não, tá errado. 2015 não. Ela é de 1955, a sua origem. Desculpa. 1955, beleza? Essa questão está erradíssima. Beleza? O coração chegar, acelerou, né? O coração chegar, acelerou. Galera, daqui a pouco eu vou terminar ele, mas hoje, para mentoria da Polícia Civil e Polícia Penal e para mentoria do IASES, tem o simulado parcial de tudo que nós estudamos na mentoria. Nós temos o simulado parcial, beleza? Hoje, ainda hoje, nem que eu tenha que entrar madrugada dentro aqui para terminar, ainda hoje, no máximo estourando amanhã cedo, mas eu acredito que ainda hoje, o simulado vai estar disponível para vocês, beleza? Vamos lá. Galera da mentoria aí vai receber o simulado de tudo que a gente passou até aqui. É um simulado parcial. Já está dando mais de 30 questões. Beleza. Show de bola. Ele deve estar batendo 30 questões, se não me engano. Show? Vamos avançar. Deixa eu só pegar aqui um tema interessante. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos. E para esse fim, serão fornecidos exclusivamente água para tal finalidade. Está certo ou está errado? Bora. Essa é qual? Essa é a 3 de 5, né? Samira mandou que tá errado. Isso. Não entendi a pergunta. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui na questão para me conseguir. Deve ser exigido de todos os reclusos que se mantenham limpos. E para este fim, seriam fornecidos exclusivamente água para essa finalidade. Está certo ou está errado? Essa questão, ela está errada, não é exclusivamente água. Fornecido água e artigos de higiene necessário à saúde e à sua limpeza. Beleza? Show de bola, muito bom. Show. Todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior devem ter pelo menos 1 hora diária de exercício adequado ao ar livre, quando o clima permita. Isso está certo ou está errado? Dá até medo quando a questão vem assim, né? Será que tá certo mesmo? Dá aquele negócio no coração, né? Bora. Essa questão, ela está... Vai, repetir? Repetir a pergunta. Calma aí, deixa eu tentar achar aqui agora. Vou tentar achar aqui agora. Vamos lá, tentar achar aqui agora. Mas essa questão, deixa eu só olhar aqui, calma aí. Eita, agora achar vai ser difícil, eu já estava na outra. Todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior
Devem ter pelo menos 1 hora diária de exercício adequado ao ar livre quando o clima permita? Isso está certo ou está errado? Deixa em branco, ó, Stefano, com maldade, deixa em branco, ó. Com maldade, deixa em branco. Menos 2 pontos, né, Stefano? Deixa em branco aí. Vocês são engraçados demais. Vamos lá. Essa questão aí tá certíssima, beleza? Essa questão tá certíssima. E aí é que eu acho que vai estar na prova de vocês. Entende-se por confinamento solitário. O confinamento solitário, aquele confinamento por mais de 22 horas por dia, desculpa. Entende-se por confinamento solitário prolongado, aquele confinamento por mais de 15 dias consecutivos. Acho que essa questão tem que ser anulada, né? Essa parte aí vocês já estão dominando, que eu falei que eu acho que vai estar na prova, vocês já estão dominando essa parte aí. Vamos... Pode repetir, vocês estão de sacanagem. Vamos lá. Entende-se por confinamento solitário prolongado o confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos? Tesouros? Para repetir, Rayane? Não, tá de sacanagem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa questão está certíssima, mas como ela ficou muito na cara aqui, eu vou tentar elaborar outra aqui. Beleza? Eu vou tentar elaborar outra aqui. Observando que não é possível, não deve, de forma alguma, ser adotada a pena de redução da alimentação do preso, segundo a regra 43 das regras de Mandela, caso o preso faça a chamada greve de fome, o Estado deve adotar meios para forçar o preso a se alimentar. Isso está certo ou está errado? Eu não ouvi. Não ouvi. Eu falei assim, ó, observando que não pode ser adotada a pena de redução da alimentação do preso, caso o preso resolva fazer greve de fome, o Estado ele pode forçar o preso a se alimentar? Uma alimentação forçada? O professor tá pegando leve hoje. Essas regras são tranquilas, são bem coisa bem intuitiva, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Galera, isso aí é isso mesmo, tá errado. Questões tranquilas, beleza? Nada forçado. Isso aí. Tesouros, tira print, marca a gente lá. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Lembra, DUDH, 6 de 6, 5 de 6. Tranquilas, mas a posição mudou, olha lá. Tranquilas, mas a posição mudou. 5 de 6, 6 de 6, 5 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Aí, 6 são 12 pontos. 5, 10 pontos. Olha a diferença na classificação. Entendeu? Então, vamos lá. DUDH devem ser bastante questões seguidas da regra de Mandela. Beleza? Seguidas aí da regra de Mandela. Então, tem que estar dominando essas duas aí. E aí a gente já tem um compromisso da leitura da DUDH. Amanhã mesmo é dia, né, da leitura do artigo 5º, do artigo 37, do artigo 144, do artigo 6º, 7º e da DUDH.
beleza? Então, tem que chegar forte nessas matérias aí. Sempre um prazer falar com vocês. Artigo 37, isso aí. Sempre um prazer falar com vocês. Tesouro, tira print, marca a gente lá, beleza? Um abraço, tchau, tchau.